Oi, gente! How are Tudo you? bem? I'll be the first one to speak because English was the first foreign language I've learned. Pas juste, je parle beaucoup mieux le français quand même. Por causa de fluência, começo eu então. D'accord, je serai la deuxième. And I'll be the first. E eu falo no final. Hi everybody! Today's video is going to be an experiment. Well, I will speak 3 languages and then you'll be able to see if my personality changes. Well, I started learning English when I was in kindergarten, so a long time ago, and since then I've been learning English with songs, with films, with shows, amazing shows like Breaking Bad or something. But I also learned English playing video games, playing a lot of video games. Those video games and those shows I've watched, they helped me not only with the grammar, like knowing how to speak English, but also with behavior. Because I think speaking a lot in language is not only about grammar, but it's also about behavior. So we change, I think, a little bit our behavior, our personality when we're speaking another language. When I'm speaking English, it's kind of always exciting. I kind of smile more, and it's always like the thing that I'm saying, it's a big thing, it's a big story or something very exciting because I'm saying in English. So when I'm speaking English, I feel like I'm crossing a labyrinth. So I know that I'm able to do it, but sometimes I have to start over a path, start over a way, and then I know that the person who I'm talking to will understand me. So that's my English. Donc, la deuxième langue, c'est le français. Moi, j'ai toujours voulu apprendre le français depuis que j'étais toute petite. Je me souviens encore à l'âge de 7-8 ans. Quand j'ai commencé à jouer à l'ordinateur. Donc je me souviens de jouer ces jeux en français, même sans rien comprendre, mais juste pour le plaisir de les jouer en français. Donc quand j'ai commencé à vraiment apprendre le français, c'était après avoir entré à l'université quand j'avais environ 17 ans. Puis avec les temps, j'ai commencé à connaître un peu plus la culture, un peu plus les chansons, et je me voyais à chaque fois plus amoureuse de cette langue. Jusqu'au jour où j'ai déménagé en France, et là j'étais sûre que c'était la langue que je voulais étudier le plus possible, que j'étais vraiment amoureuse, qui me faisait du bien, qui me laissait ravie de vivre, c'était le français. Je crois que j'ai bien pu apprendre les comportements, comment ils parlent, comment ils gesticulent, donc je crois que ça c'était très important pour que je me considère une personne qui parle français vraiment. Donc quand j'étais en France, chaque chose nouvelle que j'apprenais, c'était pour moi comme goûter une nouvelle pâtisserie, un gâteau délicieux, quelque chose au chocolat. Moi je fais toujours des comparaisons avec la nourriture, hein. Donc quand ça me fait plaisir, je vais faire une comparaison avec la nourriture. Quand je parle français, je sens que ma voix elle est un peu plus grave, et je sens aussi que ce que j'ai dit semble un peu plus important, car je me sens plus sérieuse quand je parle français. Puis la sensation que j'ai quand je parle français, c'est un peu comme marcher dans les nuages. Ça fait un peu rêve. Alors oui, je peux, c'est un grand plaisir de parler le français, mais je sais jamais quand est-ce que je peux tomber dans un trou. Une fois ou l'autre, j'ai l'impression que je vais pouvoir terminer ma phrase, et puis je me rends compte que je ne connais pas le terme et il faut que je recommence. Donc pour moi c'est comme marcher dans les nuages et puis tomber dans un trou. Oh, qu'est-ce que se passe? Et puis je retrouve un autre chemin pour dire ce que j'avais envie de dire. Então gente, agora o português. Claro, o português é minha língua nativa, então eu me sinto muito à vontade para falar português, claro. Ainda em português vai ter alguns termos que eu não vou conhecer. É engraçado porque eu só me dou conta de que eu não sou 100% fluente em português quando eu começo a estudar alguma outra língua. E tem coisas novas que eu acabo aprendendo em outras línguas, tem coisas que eu só aprendi em inglês ou só aprendi em francês. Então esse termo só vai vir na minha cabeça na língua que eu aprendi. E o que é muito engraçado é que tem algumas coisas que eu me sinto mais à vontade de falar em outra língua. Porque parece que a língua portuguesa, ela é muito próxima de eu mesmo, né, da minha, sei lá, personalidade. Então, se eu preciso falar sobre alguma coisa que me machuca,
é mais fácil eu falar em outra língua, porque parece que eu não tô me revelando tanto assim quanto se eu estivesse falando em português. Mas eu te amo, não me deixe. But I love you, just don't leave me. Peguei piolho faz um mês, tá coçando pra cacete. J'ai attrapé des poules il y a un mois. Qu'est-ce que ça gratte? Ou mesmo falar um palavrão. Às vezes é bom falar um palavrão. Mas se você não tiver na pira de falar um palavrão e você só precisa explicar pra alguém o que é um palavrão, você falar em português ele fica meio pesado. Agora, se falar em outra língua, gente, mesmo que você conheça o significado, a palavra não tem mais aquele peso de palavrão que teria se você falasse em português. E se você for perceber, você acaba sendo sim, ou tendo até respostas diferentes dependendo da língua que você fala. Eu criei esse vídeo inspirado num texto que eu li em francês que pergunta se os bilíngues têm uma dupla personalidade. Então eu achei o texto super interessante porque eu me sinto assim às vezes, dependendo da língua que eu vou usar, às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil que eu vou falar. Então eu tive essa ideia de fazer esse vídeo comparando um pouco como eu me sinto falando cada língua e a história que eu tive com cada uma delas. Beleza? Gente, valeu por terem me acompanhado até aqui. Se vocês curtiram, não esquece de deixar um joinha aqui e até a próxima. Tchau!